todos e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou mais uma vez dar sequência a alguns conceitos de Direito Penal. Vou-vos falar da classificação de alguns tipos de crime. Assim, vou falar de crimes gerais ou comuns, crimes específicos ou próprios, crimes específicos em sentido impróprio, crimes plurissubjetivos ou de participação necessária, crimes unissubjetivos ou unissingulares e, por fim, crimes de mão própria. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, centrando no primeiro ponto e o único deste vídeo, que é então a classificação dos tipos de crime, temos que ter presente que, quanto ao agente, em primeira linha pode-se classificar a tipicidade em crimes gerais ou comuns e em crimes específicos ou próprios, podendo estes ainda ser crimes específicos em sentido próprio e em sentido impróprio. Assim, por um lado, os crimes gerais ou comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode ser agente ou ator de crime tipificado, como por exemplo o que estatui a norma do artigo 131 e artigo 203 do Código Penal, CP. São, portanto, crimes que não postulam de determinadas qualidades naturalísticas ou não na pessoa do agente, enquanto que os crimes específicos ou próprios são aqueles em que os agentes são qualificados por qualquer dever jurídico ou por uma qualquer situação juridicamente definida e são exemplos deste tipo de crimes os previstos nos artigos 227, 284 e também 375 do Código Penal, CP. São, no fundo, aqueles que pressupõem como autores dos crimes apenas as pessoas que têm uma qualidade exigida pelo próprio tipo. Dizem-se então crimes específicos em sentido próprio, quando para além de só poder ser agente ou autor da incriminação, aquela pessoa que tem as características exigidas pelo próprio tipo, não existe na lei penal nenhuma tipificação correspondente para o comum das pessoas e temos como exemplo o previsto no artigo 370 do Código Penal, CP. É um crime que, no fundo, só pode ser praticado por aquelas pessoas e mais nenhumas. E também não existe responsabilidade jurídica ou penal paralela para quem não tenha essas qualidades, obviamente, pressupostas pelo tipo da pessoa do seu agente. Já os crimes específicos em sentido impróprio são aqueles crimes que exigem, embora exigindo essas qualidades específicas do agente, têm paralelo para o comum das pessoas em termos de responsabilização jurídica ou penal. E temos como exemplo os crimes previstos nos artigos 378 e 190 do CP, que pressupõem o agravamento do segundo. Ainda quanto ao agente, há aqui uma outra classificação que distingue entre crimes plurissubjetivos, também chamados de participação necessária, e crimes unissubjetivos ou unissingulares. Enquanto que os crimes plurissubjetivos ou de participação necessária são aqueles em que o tipo incriminador exige um envolvimento, exige mais do que um agente para integrar o tipo, estes tipos, para estarem preenchidos quanto à pessoa do agente, pressupõem sempre o envolvimento plural, enquanto que os crimes unissubjetivos ou unissingulares podem ser praticados por um único agente e são a maior parte deles, por exemplo, o crime de furto, o crime de roubo, homicídio, entre outros, que podem, no fundo, ser praticados única e exclusivamente com a colaboração ou o consenso de uma só pessoa, de um só autor. Dito isto, passamos para o último ponto deste vídeo, que é então a noção de crimes de mão própria. Bem, estes crimes são aqueles que alguns autores consideram que só podem ser cometidos pelo próprio agente da infração, pelo próprio agente material do crime, não admitindo assim uma outra forma de autoria, por exemplo, autoria mediata. Aqui, a autoria mediata é uma das formas de autoria tipificada no artigo 26 do Código Penal, CP. Outra situação típica de autoria mediata é o caso, por exemplo, da coação, em que alguém coage outro outrem, no caso, à prática de um determinado facto.
Mas atenção, aqui não se pode confundir estes crimes de mão própria com os crimes específicos ou próprios. Porquê? Porque nos crimes específicos ou próprios exige sempre uma especial qualidade do agente. E segundo, porque os crimes de mão própria são crimes que podem ser praticados por qualquer agente. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Como sabem, se ainda não subscreveram o canal, aproveitem para fazerem-no agora. Comentem, deixem as vossas sugestões, partilhem o vídeo com quem acham que precisa destes conteúdos e, muito importante também, não se esqueçam de ativar o sininho, que é para receberem todas as notificações de vídeos novos aqui do canal e, consequentemente, estarem por dentro da vasta área que é o mundo jurídico. Espero verdadeiramente que gostem e que este vídeo vos seja muito útil. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!